Bom dia, hoje domingo, dia 12 de dezembro, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, com os princípios bíblicos do plano da salvação. E hoje com a quarta parte desse estudo bíblico, que é de muita importância para todos nós aprendermos sobre a salvação. Iremos falar com Deus agora. Senhor Deus, seja feita a tua vontade. Flui, meu Deus, o desejo do Senhor para que venhamos atentar para ti no plano da salvação. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui hoje com um assunto, mas para mim, é de suma importância, mas é muito importante. E vamos lá, para não perder tempo, tem como o título esse assunto: os 6 principais fundamentos da fé cristã. Os 6 principais fundamentos da fé cristã. Nós baseamos esse assunto na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. É de muita responsabilidade saber como está edificando a sua fé, de quem você está aprendendo. Paulo aprendeu do próprio Deus, de Cristo. Então veja como você está aprendendo, como está sendo edificado a sua salvação. Será que está baseado aqui nos fundamentos de Deus? É sobre isso que vamos falar. Primeiro fundamento, a fé. Primeiro fundamento, a fé. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, o principal fundamento para a salvação em Deus é a fé. Licença. Por quê? Porque Deus, Ele se relaciona com nós por meio da fé. A fé é a maneira que agrada a Deus. É uma maneira de você expressar que confia e que vai obedecer a Ele. É isso. Vamos para o segundo ponto, arrependimento. Segundo ponto, arrependimento. Outro dos principais fundamentos da fé cristã. Se a gente não se arrepender é um giro de 180 graus. Você está indo em uma direção e volta noutra direção contrária. Então, é aquilo que a gente está fazendo no caminho errado, retornar e fazer o que é certo. Olha só, a respeito disso, em Mateus capítulo 4, versículo 17, Novo Testamento, o Senhor Jesus disse assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, é preciso um arrependimento.
mudar o que estava fazendo errado. Então, estávamos todos destinados à ira de Deus, à eterna morte, para todo sempre, afastado de Deus. Mas Deus em Cristo enviou a salvação. Mas para tanto precisamos crer e se arrepender para fazer aquilo que é certo, que Deus quer. Vamos para o terceiro ponto: justificação. Justificação. Muito importante. Há quem pense assim: poxa, eu faço isso, eu ando correto, e outros fazem outro atalho para justificar os erros, os pecados e querer a salvação. Mas não é dessa maneira não. Só através dos méritos de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, é que somos justificados. Olha só, a respeito disso, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a paz com Deus por meio de quem? De Cristo. O sacrifício que ele fez lá na cruz é que somos justificados. Quarto ponto. O quarto princípio do fundamento da fé. Regeneração. Regeneração é o quarto ponto, que diz o seguinte, no livro de Tito. Quem foi Tito? Tito foi um dos auxiliares do apóstolo Paulo para levar a pregação do evangelho a outras cidades e outros países. Quando Paulo escreveu aqui a Tito, ele estava em Creta, uma cidade da Grécia, administrando ali os pastores para organizar todo o assunto da igreja referente à salvação. Muitos não entendiam como era justificado a pessoa para a salvação. E ali Paulo ensinou: Tito, fala isso. E é isso que vamos ler aqui no livro que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele quem? Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somos transformados mediante a misericórdia de Deus. Ele fala, ele nos limpa, nos regenera através de quê? Da palavra, por meio do Espírito Santo. Quando a gente atenta para a voz de Deus e o Espírito Santo fala conosco e a gente damos lugar, Deus começa a transformar, regenerar e transformar a gente em uma nova criatura, conforme a semelhança de Deus. Vamos para o quinto ponto. Santificação. Por que santificação? Porque Deus é santo, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13. Então, ninguém verá a Deus sem a santificação. É preciso santificar. Se santificar como? Por nossos próprios meios? Não, através da obediência à palavra de Deus, de um proceder conforme a vontade de Deus. E está escrito isso em Romanos, capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É assim. A palavra de Deus diz que, licença aqui, o tempo está muito seco. A luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito.
Então, quando nós estamos em uma certa santificação, santidade com Deus, e que chegamos à maturidade, à perfeição de Deus, aí Ele nos colhe daqui para lá, para a eternidade. Terceiro ponto, e estamos concluindo, a ressurreição. Se a pessoa não crê que Jesus morreu ali na cruz para nos justificar, nos perdoar, nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia, como é que a pessoa vai crer na palavra de Deus e que existe o céu e que depois da morte ele vai ter vida com Deus, se não crer na ressurreição? Então, disso Deus deu prova, ressuscitando ao seu Filho ao terceiro dia. E isso está nos anais, nos livros históricos lá em Israel. E muitos sabem disso. E Deus tem nos dado prova da veracidade da palavra dele. E vamos ler sobre isso. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, uma cidade de Tessalônica, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte, Paulo dizendo: porquanto o Senhor mesmo, o próprio Deus, dada a sua palavra de ordem, quando ele der a ordem, ouvida a voz do arcanjo, ele dá a voz, ao arcanjo fala, e ressoada a trombeta de Deus, vai ser a trombeta de Deus, vai tocar, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Deus vai dar a ordem, o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens, não, dessa vez, agora, ele não vai ser visto, ele vai estar nas nuvens. Depois você lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele por completo você vai entender direitinho. E depois, na segunda, que é outro assunto, na outra segunda volta, que ele vai descer sobre o monte de Sião, aí é outra história, não vamos falar sobre isso. Então, é isso. A ressurreição é um dos fundamentos principais da fé cristã. Vamos falar com Deus. Senhor, segundo a tua graça, temos manifestado, Senhor, a tua palavra, que a tua palavra é que nos ilumina toda a tua verdade e da tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, a crer, obedecer, Senhor, e praticar. Nos dê força, nos ajude, nos abençoe a todos nós. Toca com o teu poder, com o teu Espírito Santo e faz, Senhor Jesus, cada um, meu Deus, entender e saber como buscar o Senhor e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ótimo domingo, que levemos a sério os principais fundamentos da fé cristã, sem o qual não haverá uma fé bem alicerçada conforme os fundamentos de Deus. Tomamos cuidado com quem edifica, qual o alicerce, o qual tem nos passado. Então, como nós temos sido enfáticos em repetir várias vezes a palavra de Deus, o conselho do Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse, no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de Deus. Deus abençoe, ótimo domingo,
reúna a sua família em volta à mesa, agradeça a Deus por tudo que Ele é e pela salvação.